Bem, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí com as energias renovadas, né, para mais um semestre aí. Esperamos, né, dentro do possível, vê-los todos, é, ou em sala ou presencialmente, seja como for, né? E é um prazer muito grande estar aqui presente agora para fazer a abertura, né, dessa parte do evento, na companhia do meu colega aqui, professor arquiteto Rui Rocha, né, que vai fazer aqui uma explanação, né, sobre algo, né, sobre enfim, da profissão, dos projetos que ele desenvolveu, da trajetória que ele tem aí como arquiteto. Queria só dar alguns avisos rápidos a vocês. Eu vou estar no chat depois colocando algumas informações, então observem. Peço que todos fiquem com câmeras e microfones desligados, tá? Para não atrapalhar a apresentação. Teremos aí um momento da exposição do professor e depois ele vai ouvir um pouco vocês. A gente vai deixar em aberto um espaço para tirada de dúvidas, para fazer perguntas, comentários. Coloquem no chat que eu vou aqui anotando para passar para ele no final. E qualquer foto que vocês tirarem, print, né, da tela desse momento, tem umas hashtags que eu vou digitar aqui que são específicas para a gente marcar aqui esse momento de hoje, tá? E hoje, então, contamos aqui com o professor arquiteto Rui Rocha, né, que eu não preparei nenhuma apresentação para ele, porque eu sei que ele vai se apresentar, eu só digo que é um profissional de extrema competência que nós temos não só no nosso corpo aqui docente, mas também dentro da nossa profissão aqui de arquiteto e urbanista aqui no estado da Paraíba, tá? E agora eu passo a palavra para ele, fique à vontade aí, professor. Vixe, Maria, quanta responsabilidade, Kelly, que é isso. Muito obrigado aí pela apresentação. Agradecer, na verdade, o convite de Mariana, né? Assim, eu estou aqui não como professor Rui Rocha, mas como arquiteto Rui Rocha. Claro que é difícil, né, separar as duas coisas, né? Estamos dentro do UNP, mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Mariana disse, olha, conversa com os meninos, mostra como foi tua trajetória, né? Como é que você começou e tal. E aí, assim, eu meio que peguei uma apresentação, eu vou compartilhar minha tela, porque aí fica melhor e a gente vou mostrando algumas imagens e a gente vai vendo. Eu estou vendo que tem alguns meus ex-alunos de outros carnavais. Bom revê-los, bom ver a todos. Eu não vou conseguir ver o chat aí, porque como é uma apresentação de PowerPoint, e aí eu não consigo compartilhar, então eu não estou vendo a câmera, não estou vendo o chat, eu estou vendo que vocês estão comentando. E aí, Kelly, eu peço que você ligue o microfone e vá pontuando alguma coisa que você acha que seja pertinente. Por outro lado, eu também acho que a gente não precisa ser tão duro, né, tão rígido. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se for o caso, eu acho que pode me interromper e já me questionar, né? Então, assim, para quem foi meu aluno no semestre passado, difícil separar, né, essa história de professor e o arquiteto aqui, mas peço que tenha um pouquinho de paciência, porque a base dessa minha conversa, dessa conversa que eu montei aqui para o Esquentaú, tem um pouco a ver com aquela aula que vocês assistiram minha do cara tapa, né? Porque eu acho que esses momentos, eles são esses momentos onde a gente meio que para um pouco e reflete o que a gente está fazendo na profissão, né? E como a gente tem esses dois lados, né, de docência e de arquiteto de ofício, como eu costumo dizer, será que o que eu falo na academia, será que é realmente o que eu faço no meu dia a dia, né? E aí, eu acho que sim, né? Eu acho que essa história da docência, ela é muito rica para mim, porque vai nessa linha de ensinar e aprender, né?
Isso foi uma aula que eu fiz ao semestre retrasado, presencial. Só um segundo, só encostar a porta aqui, só por conta das zoadas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Rui, estamos sim. Desculpa. Então, isso foi uma aula muito parecida com isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que foi uma aula onde eu falei um pouco do meu processo projetual, né? Onde a gente apresentou alguns projetos e por estar presencialmente, esse momento tão rico, né? A gente pôde levar umas pranchas de projeto e abrir as pranchas e discutir, né? E eu tenho um pouco esse defeito, né? De gostar da docência, mas gostar da arquitetura, e meio que a gente acaba, em momentos como esse, sendo um pouco, vamos dizer assim, a gente fica dando, não é só dica, né? É querendo que vocês sigam um pouco o caminho da gente, né? E o professor é meio que isso aqui, como esse poema do Saulo Pessato, né? Ele professa as coisas, né? Professor, professaste, profissão, professomos, professonhos, professores. A gente brinca com os sonhos, né? Os sonhos muitas vezes não são vocês, os sonhos são nossos, né? E aí, assim, mas por outro lado, assim, eu acho que a grande reflexão desse Esquenta-U, a provocação que a coordenação nos fez, a quem ela convidou, é de entender um pouco quem é você, né? Quem é Rui Rocha? Quem é o professor Rui? Quem é um arquiteto Rui, né? E eu diria, assim, que antes de mais nada eu sou um arquiteto de ofício, né? Que por acaso me apaixonei pela sala de aula. Então, o que eu vou apresentar agora é um pouco do surgimento do Espaço Criativo Arquitetura, que é o meu escritório, né? Como ele funciona, né? Como foram os percalços até chegar no Espaço Criativo. Dica de passagem, assim, eu já peguei meio que o bonde andando, né? Eu tô dentro da arquitetura desde que eu estava na barriga da minha mãe, porque minha mãe é arquiteta, e quando ela ficou grávida de mim, ela estava no curso, ela estava no 9º período, eu acho, 8º período do curso de arquitetura. Então, assim, eu meio que vivenciei já desde da gestação, né, na barriga da minha mãe, um pouco do curso de arquitetura, e depois, assim, eu morava dentro de um escritório de arquitetura, então eu sou meio que predestinado, né, a seguir, a trilhar esse campo aí, né? Mas, assim, eu não fiz nada sozinho, né? O escritório, quando eu me formei, não era exatamente Espaço Criativo Arquitetura. Existia um espaço criativo, mas era uma galeria de arte, era outra coisa. E aí a galeria tinha fechado, a galeria de arte, que era uma galeria de arte do meu pai, né, na verdade, e onde funcionava o escritório da minha mãe. E aí a gente transformou essa história no Espaço Criativo Arquitetura. Num primeiro momento, eu com Fabiano Melo, que esteve aqui no Esquenta-U, acho que a primeira palestra foi de Fabiano, né? E aí depois minha mãe, que retornou ao ofício, Priscila Fialho, que é minha esposa, e hoje a composição de arquitetos, em essência, sou eu, minha mãe e minha esposa, né? Mas a gente tem uma série de pessoas que vão e voltam, que passaram pelo escritório, né? Alguns nomes eu estou colocando aí. E aí eu acho que o escritório tem muita gente, muita história, e que algumas coisas a gente vai contar aqui agora, né? Essa foto, essa imagem, era uma imagem do escritório na primeira formação, quando estava eu e Fabiana, assim, era numa casa, a gente tinha um escritório bem grande. Isso foi uma foto que eu achei por acaso essa semana, e aí resolvi botar aqui algumas fotos, né? O escritório tinha 120 metros quadrados de área. Essa é a área de produção, assim, ali no fundo era a mesa de estagiário, de arquitetos associados, a minha mesa, a mesa do Fabiano ficava do outro lado, a gente tinha essa mesa de reunião para discutir os projetos, enfim. E aí, assim, o escritório ele foi se compactando ao longo do tempo. Hoje a gente saiu de 120 metros quadrados e funciona hoje num espaço de 40, mais ou menos 40 metros quadrados, que é esse espaço aí, né? Esse espaço, na verdade, é o espaço de produção. A gente tem uma outra sala
uma sala de atendimento de cliente. Então, a gente já começa falando do escritório, mas ao mesmo tempo mostrando o projeto, né? E esse é o nosso escritório, tem a porta de entrada, deixa eu botar aqui o laser. Portinha de entrada, a gente tem uma sala de apresentação de projetos, e aqui a parte de produção, a gente tem uma copinha e tem um banheiro, né? Funciona no empresarial ali em Tambaú, né? Mas aí, assim, uma coisa importante que vocês precisam entender é que a fazer arquitetura ela não se limita ao espaço do escritório, né? A gente traz para dentro do escritório a nossa vivência, a gente traz muita coisa da nossa experiência, mas eu diria que, assim, a melhor escola não é o professor Rui, não é a professora Kelly, mas é essa vivência depois que você sai da academia e que você começa a enfrentar o canteiro de obras, né? É lá que a gente começa a pegar as dicas, que a gente começa a entender as coisas. Então, eu diria que a minha aprendizagem, o meu, vamos dizer assim, eu comecei a me tornar arquiteto na hora que eu fui para a obra e que ali pega um pedaço de madeira e começa a riscar um detalhe de uma corrediça, de um pilar, de um apoio, de uma peça de madeira, né? Enfim, é nesse momento que a gente começa a aprender realmente a fazer a arquitetura. Aqui são algumas imagens de visita em obra, essas duas meninas já arquitetas hoje, Isabelle Acioli e Manuela Lira. Manu está trabalhando como arquiteta em São Paulo, na verdade, o esposo dela hoje trabalha, acho que, numa empresa automotiva, não sei exatamente o nome da empresa, em São Bernardo do Campo, eu acho. E aí ela está lá. E Isabelle, na verdade, trabalhou um tempo ainda como arquiteta lá no Espaço Criativo, mas hoje desistiu de arquitetura, essa profissão que é tão difícil, e aí ela está fazendo odonto, aí no UNIP, mas é uma excelente arquiteta, eu brigo com ela o tempo todo, né? Então, algumas imagens do canteiro de obra, mas é mais para mostrar para vocês esse pessoal aqui, que, na verdade, João, Antonino, Dadá, seu Zezinho e Diogo, são essas figuras que estão comigo no dia a dia e que, para mim, são os meus principais mestres. Mexe enquanto ensinamento de arquitetura, enquanto fazer arquitetura. Então, assim, eu tiro o chapéu sempre para ser o Zezinho, que é esse cara aqui, que eu digo a ele todo dia: seu Zezinho, você foi um pai para mim, porque o que eu sei de arquitetura hoje, muito eu aprendi com você, né? E aí a ideia é abrir a porta do escritório para vocês, né? E mostrar um pouco dessa prática projetual, né? Essa história que eu chamo de história comentada. Então, eu resolvi colocar aqui um catatal de projetos sem muita seleção, mas eu acredito que esses projetos são os projetos mais marcantes enquanto contar essa história, enquanto comentar essa minha história, essa minha trajetória na arquitetura. Tá? Então, assim, eu me formei em 2005 na UFPB, então já faz aí 15 anos, quase 16 anos, né? E o meu primeiro projeto foi uma casa para um amigo. Ele tinha passado no concurso da Polícia Rodoviária Federal e ele tinha comprado um terreno em Intermares, na verdade, na divisa entre Intermares e Poço. Na época, um lugar completamente ermo, hoje super valorizado, mas na época um lugar ruim, assim, não tinha infraestrutura nenhuma, tal, um terreno muito barato. E aí ele comprou esse terreno pequenininho. Não sei se vocês conhecem ali em Ponta de Campina, onde tem aquele condomínio da MRV, mais ou menos naquela região ali, onde tem um condomínio um conjunto de prédios da MRV. Não é do lado da praia, não é o lado rico, mas é o lado da BR, mais próximo à praia, né? E aí ele pediu para eu fazer uma casinha bem pequenininha, 145 metros quadrados, ele sozinho, ele queria sair da casa dos pais, e aí a gente fez esse projeto para ele. Eu brinco, porque eu digo assim, esse projeto é histórico, foi minha primeira ART, né? Antes a gente não tinha CAL, nessa época não tinha CAL, era CREA ainda, a gente era afiliado ao CREA, Conselho de Arquitetura, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né?
E essa foi a primeira casa, foi o meu primeiro projeto, né, em 2005. Depois, aí, assim, vieram outros projetos ainda em 2005, mas, para minha surpresa, eu tinha uma amiga, né, que era engenheira civil, e nessa época, a Odebrecht estava fazendo várias obras na África, e aí ela morava na Guiné-Bissau, na capital da Guiné-Bissau, Bissau que chama, e aí ela falou de mim, mostrou algumas coisas que eu tinha feito para o chefe dela, o dono da construtora, o nome da construtora é Ascom, é uma construtora de lá. Na verdade, é uma construtora de infraestrutura, né, que faz saneamento básico. E aí ele pediu que eu fizesse uma proposta e um projeto de uma casa para ele, né? Então, só para vocês situarem, né, a gente tem aqui a Paraíba aqui, a Guiné-Bissau é um país pequenininho aqui na África, aqui do outro lado, quase, né? Pertinho de Serra Leoa, Libéria, enfim, Senegal está aqui em cima. E aí eu acho que tem uma imagem mais próxima. As praias são belíssimas. Eu não tive a oportunidade de ir, na verdade. Tive um trabalho danado assim para pesquisar e ver terreno e tudo. Eles mandaram topografia. Foi bem difícil isso. Mas aí terminou que fiz esse projeto dessa casa. O terreno tinha um certo desnível. É um terreno, não tem planta baixa aqui, mas é um terreno triangular. E ele ficava próximo do aeroporto. Que o outro lado aqui é o aeroporto da capital de Bissau, né? Fica aqui atrás. Então a gente usou um pouco esse desnível do terreno, criou esse muro de arrimo. E a casa ela é praticamente toda térrea. Né? Assim, térrea não, né? Ela acontece aqui no primeiro pavimento, né? Aqui embaixo é garagem, área de serviço, tem um depósito, tem uma adega aqui embaixo, e o resto da casa, quartos e tal, fica aqui em cima, né? E tem esse acesso do terraço para esse terreno aqui que desce, onde tinha piscina e tinha toda a parte de lazer da casa, né? Não está aí, eu não terminei não botando, mas tem uma foto aérea que dá para ver bem direitinho o formato da casa e dessa área de lazer. Numa outra oportunidade eu trago e mostro para vocês isso. Então, aí em 2006, e aí para ver um pouco essa variedade, né, eu fui convidado pelo CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Caruaru, para fazer uma organização, né, uma reestruturação da Rua 15 de Novembro. Eu não sei se tem alguém em Caruaru e se alguém conhece Caruaru, mas é uma rua que tem no centro da cidade. E aí a gente fez essa requalificação, esse projeto de requalificação urbana, né? A rua ela tem esse formato já em zigue-zague. É um catatal de loja que parece ali a Duque de Caxias, daqui de João Pessoa. Era um bando de gente passando e os carros passavam aqui com uma velocidade muito grande. Então a gente fez um trabalho. Esse lote que está aqui é uma igreja, e a gente fez um trabalho partindo da igreja, né? Esse projeto, como é de 2006, e eu perdi muita coisa, assim, perdi uma série de backups, eu não tenho imagem 3D dele, né? Mas, assim, eu resolvi botar por essa diversidade, né? Para você ver que já em 2006, e aí tem gente assim que fala, mas o urbanismo está muito longe, assim, eu não vou trabalhar com urbano, não vou... E aí, assim, do nada pode cair no teu colo algo como esse, né? Como essa requalificação dessa rua, né? Então, aqui está no Google Maps, terminou que a prefeitura ela não deu o aporte que o CDL queria, né? E eles terminaram fazendo um projeto mais adaptado, não exatamente como a gente pensou, mas esse largo, eles refizeram esse largo da igreja, tá? Se vocês verem lá, tem uns bancos, tem umas coisas parecidas com o que a gente aproveitou, que a gente pensou, né, para esse projeto. Daí, em 2007, aí vê 3 anos depois que eu já estava 2 anos, né? 2 anos já de formado, já não, né? Ainda, né? Pouco tempo, 2 anos.
a gente começou a fazer alguns estudos de viabilidade para um consórcio que estava chegando aqui no Nordeste. Na verdade, essa construtora Diagonal é uma construtora de Fortaleza. Não sei se tem alguém de Fortaleza aí, pode ser que conheça ela. Tem uma Diagonal aqui em João Pessoa também, mas é a Diagonal de Fortaleza. E ela estava se associando à Cirela e a Gafisa, que são duas grandes construtoras a nível nacional, para fazer alguns projetos aqui no Nordeste. Não só em João Pessoa, mas João Pessoa, Natal, Recife, eles já tinham algumas coisas, e em Fortaleza. E aí, aqui em João Pessoa, a gente foi convidado para assessorar e fazer os estudos de viabilidade para a prospecção de terrenos e de áreas. Então, a gente começou a fazer várias prospecções, começou a negociar com o pessoal da Diagonal e da Cirela, né? E a gente fez alguns estudos, né? Um estudo para uma quadra no bairro dos Estados. Na época, o bairro dos Estados não estava ainda com esse boom que ele está hoje, né? Não existia ainda o Alphaville, né? O Alphaville veio logo depois. Não existia aqueles grandes empreendimentos da Aliança e de outras construtoras, né? E aí a gente fez, não é um projeto, mas um estudo de viabilidade, um estudo preliminar para esse empreendimento, esse e outros, né? E a gente seguiu esse mesmo padrão, isso no bairro dos Estados. Outro estudo que a gente fez ali em Manaíra, esse terreno é fácil de vocês saberem qual é, porque é aquele terreno onde hoje vai ser construído o B+, né? Na verdade, é uma quadra gigante, e nessa época era metade da quadra, porque essa parte que estava faltando aqui, ó, da quadra, na época era o Habib's, né? Era onde funcionava o Habib's e o dono do terreno não queria se desfazer disso. Então a negociação era justamente na parte de trás, onde na época tinha a casa do dono do terreno. Existia já uma casa aqui, uma casa bem grande, bem bonita. Não sei se quem é de uma pessoa se lembra dessa casa, né? Então a gente fez esse estudo aí para Manaíra, fez um estudo para a Torre, né, para o bairro da Torre. Esse também é um terreno, eu esqueci o nome da rua, mas é um terreno bem icônico que ainda hoje tá como terreno. Tem muita gente que já fez TCC nesse terreno, fica no meio ali do bairro da Torre, por trás onde era o mundo infantil, mais ou menos. E aí a gente saiu fazendo esses estudos de viabilidade, veio para João Pessoa também nessa mesma época. Vejam, gente, 2005, 2006, 2007, é importante contextualizar que foi uma época ainda de um milagre, que chamava milagre brasileiro, né? O Brasil era um dos países emergentes mais importantes nessa época. Então, todo mundo estava de olho no Brasil. E aí, em 2007, veio... na verdade, antes disso, mas em 2007 isso foi muito forte, uma enxurrada de gente da Europa vindo investir no Brasil. E aí veio essa incorporadora chamada WePlan, que é uma incorporadora espanhola, e eles vieram para cá e começaram a fazer algumas prospecções, a gente começou a acompanhar eles, e aí a ideia era, eles começaram a negociar uma área ali em Jacaré, que era essa área inteira aqui, ó. Era esse pedaço aqui, onde, esqueci o nome desse bairro, um bar que tem ali, Solar das Águas, eu acho que vocês não vão lembrar o nome, mas era esse terreno inteiro aqui, e mais essa outra área toda aqui. Quem conhece Jacaré, quem foi no Pôr do Sol de Jacaré, vai lembrar que tem aquele largo onde eles fizeram as reformas, essa parte aqui de trás é estacionamento, né? Esses bares que tinha aqui nessa foto aérea da época não existe mais, eles já tiraram, se não me engano, esses bares aqui. Tem um Jacaré grande aqui agora. E a ideia era fazer um master plan para essas duas áreas, né? Então, era essa daqui, grandona, e essa outra comprida aqui. Então, a gente fez um estudo onde a ideia era implantar um condomínio de lazer, como se fosse um grande resort, mas não era um resort, não era um hotel. Você comprava as unidades, existiam unidades de tamanhos diferentes,
E aí você tinha essa infraestrutura, uma infraestrutura entre os edifícios, entre as unidades de lazer, né? Esse primeiro terreno, esse terreno grande aqui, seria a primeira parte do empreendimento, e essa outra aqui seria uma segunda parte do empreendimento. Esse empreendimento, nessa segunda parte, ele teria uma marina com a inserção de uns piers para atracamento, né, de barco à vela, lancha e tal. E aqui atrás teria uma parte que era um hotel de apoio à marina, associada à marina, uma área de convenções, um centro de convenções, que também tinha o apoio do hotel, e nessa parte aqui de trás eram flats, eram apartamentos pequenos, menores, como parecido com isso aqui, só que apartamentos menores, né? Isso tudo aqui seria um grande complexo que estaria voltado mais para essa história da marina e dos esportes náuticos, sobretudo a vela, né? Importante frisar que esse Jacaré, né, essa área do Jacaré, ele é um importante porto de parada dos veleiros que ora vêm da Europa para a América do Sul, ora sai da América do Sul para o Caribe, ou para a América do Norte, ou para a Europa. Então, se você vai lá no Jacaré, em algumas épocas do ano, isso aqui está infestado, assim, está muito cheio de veleiros. E a ideia desses espanhóis que tinham esse conhecimento era fazer essa infraestrutura para isso, né? Então, claro, lembrando, isso é em 2007, né, os recursos, isso é um estudo de viabilidade apenas, para ver se funciona ou não. Então, você não tem um 3D detalhado, né? Então, está aí mais ou menos o que seria, né, esse conjunto, né, com uma primeira etapa e uma segunda etapa, né, que estaria associado a essa marina, esse hotel, esse centro de convenções e esse conjunto de flats, junto com esse grande, vamos dizer assim, resort, que não é resort, porque seria um condomínio, eles já entregariam, isso seriam apartamentos, nos moldes do que foi feito, porque isso aqui é muito anterior àqueles grandes condomínios que tem ali em Ponta de Campina, ali na divisa Intermares e Poço, né? Que você tem Aliança, tem uma série de construtoras, Dimensional agora está chegando lá também, fazendo esses condomínios e resorts, né? E isso é anterior àqueles resorts, aqueles condomínios e resorts lá. Então, assim, a gente tinha um escritório grande, estava atendendo a gente grande, né? E aí até coloca aqui, poxa, né? Que belo começo, né? E a gente, assim, achava nesse momento aí que a gente ia ficar milionário, né? Eu digo a gente porque, na verdade, eu sempre, isso não é só do curso, mas na profissão eu sempre tenho parcerias, assim, eu sempre convido alguém para fazer algum projeto comigo, e esses projetos eram projetos muito grandes. Então, nessa época, eu estava fazendo com o Fabiano esses projetos, né? Esses projetos maiores, na verdade. Então, eu achava que eu ia ficar milionário, eu achava que ia ficar milionário. Mas aí, vem 2008, muitos de vocês não vão lembrar, vem a crise econômica mundial de 2008, quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York, nos moldes do que aconteceu na década de 1920, né, o banco Lehman Brothers, que era o principal financiador do mercado imobiliário, veja só, né, a gente estava lidando com o mercado imobiliário, e aí o principal banco que financiava o mercado imobiliário dos Estados Unidos, que era um dos principais países, ele quebra, fecha as portas, e aí tem o maior problema no mercado imobiliário. Daí o que acontece? A Cirela, a Gafisa, que tinham mercado aberto, né? Não tem mercado aberto, tinha bolsa, né? Investimento na Bolsa de Valores, elas perdem muito dinheiro e aí recuam, ligam para a Rui e dizem, Rui, massa a prospecção, mas a gente está desistindo da compra dos terrenos e infelizmente a gente não vai mais para João Pessoa, e até hoje elas não voltaram
para João Pessoa. Então, esses projetos grandes que a gente estava mostrando para vocês, que eram projetos de risco, a gente acabou perdendo e a gente teve que se reinventar, se recomeçar, né? E aí, assim, eu acho que esse foi um momento assim bem difícil para o escritório, para mim, onde eu tive que parar e repensar um monte de coisa. E eu comecei a sentir necessidade de voltar para a academia, né? De voltar a estudar, de ver onde é que eu estava errando, né? Eu já tinha passado aí 2005 a 2008, quase 5 anos, né? 3 anos de profissão. E aí, que história é essa? E aí eu inventei de fazer um mestrado, né? E aí, nesse mestrado, eu refleti, eu acho que foi muito rico, assim, porque eu já tinha uma experiência de escritório, de muitos projetos, não era assim, sair da graduação e já entrar no mestrado, e ao mesmo tempo, o mestrado ele veio para ajudar um pouco na construção dos projetos no escritório. Então, eu acho que eu tenho a primeira divisão de águas, né, na minha vida profissional, foi quando eu fiz o mestrado e o resultado foi essa dissertação aí, onde eu trabalhava em cima de teoria da arquitetura, né, construção arquitetônica contemporânea, a obra de Gilberto Guedes. Eu não sei se já ouviram falar nesse arquiteto, é um arquiteto daqui de João Pessoa, é um dos proprietários da construtora Atlantis, e para mim ele junto com Hernani, que foi professor aí no UNP, né, os melhores arquitetos da Paraíba até hoje. Acho que são dois caras que eu admiro bastante. E aí eu fiz, minha dissertação de mestrado foi uma análise da obra de Gilberto, né, o que é que ela representa no contexto contemporâneo, o que é que ela traz de uma arquitetura moderna, uma continuidade da arquitetura moderna. E apesar de ser uma dissertação teórica, mas ela me ajudou demais na minha prática profissional. E aí, assim, eu comecei a ver que eu precisava não olhar para o que deu errado, mas olhar para o que deu certo. E usar o que deu certo, né? E aí, eu trago 2 projetos, não depois de 2008, começaram em 2007. São 2 projetos grandes, mas, por exemplo, esse começou em 2007 e aí só encerrou em 2009. Então, estão dentro desse processo de transição e de amadurecimento. E o seguinte também, né? Esse é um projeto de um hotel, é um hotel no Bessa, que no final, é engraçado, né? Eu estou trazendo um monte de projetos, apenas as 2 casas do início, que efetivamente foram construídas, né? Os outros ou eram prospecções ou eram estudos, e esse também, por conta, em partes, da crise econômica de 2008, eu acho que isso teve influência também, ele terminou não sendo construído, tá? Mas foi um projeto importante, e vocês vão entender no final por que ele foi importante, até porque, assim, ele foi vitrine para uma série de outros projetos que entraram no escritório depois, né? Então, às vezes, um projeto não construído, ele é tão importante ou mais importante do que um projeto construído. E esse projeto é um projeto que foi difícil pelos clientes. Os clientes tinham alguns conceitos na cabeça. Eu até brinco, eu digo assim, a cliente ela achava que hotel tem que ser algo completamente inusitado, então que tinha que ter, não vou esquecer nunca dessa reunião, que elas, olha, Rui, o cliente tem que chegar no quarto e quando ele abrir a porta tem uma bananeira dentro do quarto, que ele vai se agarrar, a hóspede vai se agarrar na bananeira e vai tirar uma foto. Eu digo, meu Deus do céu, né? Que cena. Eu fiquei imaginando a hóspede se agarrando com a bananeira e tirando foto, né? Então, o nosso ponto de partida era essa bexiga da bananeira, que não necessariamente precisava ser uma bananeira, né? E a gente saiu vendo, né? E como era um hotel de praia, né? Um hotel de mar, né? A logomarca, que não está aí, mas a logomarca do Hotel Belomare, ela meio que remete à onda, a essa crista da onda, tá? A gente juntou essas 2 coisas para fazer o nosso conceito e criar o nosso partido, né? Então, trouxe alguns croquis aqui. O terreno, ele é frente mar, ele fica ali na Agem de Figueiredo,
bem próximo, onde tem a casa de Roberto Santiago, não sei se vocês conhecem, uma casa bem grandona, que ele comprou o terreno na frente, a casa não é frente-mar, quer dizer, ela é frente-mar, mas ela não fica na praia, e aí depois ele comprou os 2 terrenos da frente, está lá murado, mas não tem nada, só para que ninguém construa na frente da casa dele. Então, o terreno é na praia, eu tenho o mar de um lado, a avenida do outro. A ventilação, como ela vem aqui, o partido era abrir ao máximo para essa ventilação e para o visual do mar do Bessa ali, do Jardim Oceania, né? Então, esse era o nosso partido. Por conta da história ela fala nessa história das ondas e tal, e eles queriam varanda, enfim. A gente começou a estudar, tentar fazer, não um prédio duro, um prédio NL duro, assim, mas trabalhar um pouco a varanda, de modo que as varandas elas fossem desencontradas, elas tivessem esse L, ou ele tivesse essa onda que se desencontrava. Então, se no segundo pavimento eu tinha uma onda assim, no terceiro eu tinha a onda ao contrário, né? Você está entendendo o que eu estou colocando. E aí a gente tinha essa brincadeira na fachada, né? Criava essa brincadeira e essa onda do mar trazer para a fachada do edifício, né? Então, esses são os croquis iniciais, são os primeiros desenhos. Aqui já uma imagem mais elaborada, né? Um desenho mais elaborado do que seria esse hotel e essa fachada. Isso é uma fachada da rua, né? E aí, assim, eu não vou explicar o projeto, a ideia não é explicar o projeto aqui, mas é mostrar um pouco do processo, né? Esse é um projeto bem complicado, onde a gente aprendeu bastante, porque não era só um hotel, mas esse pessoal eles tinham um restaurante chamado Restaurante Estupendo, que é como se fosse um Bonaparte, e eles queriam criar esse restaurante estupendo conceito dentro do hotel, né? No térreo do hotel. E aí precisava de uma infraestrutura que atendesse ao restaurante e ao hotel bem grande. Então, no subsolo, a gente tem aqui um semi-subsolo, um semi-enterrado, onde a gente tinha as vagas de estacionamento, mas a gente tem, desse outro lado, toda uma infraestrutura de recebimento de mercadoria, de triagem, de câmara fria, né? Tem uma parte de lavanderia, porque eles queriam, apesar de você poder terceirizar, mas eles queriam a lavanderia do próprio hotel, né? Uma padaria, porque eles queriam uma padaria mesmo no hotel, então essa é uma cozinha que ficava embaixo, que era da padaria, e isso criava algumas situações de circulações diferentes, circulações distintas, que foi bem complicado da gente resolver para atender funcionalmente tudo que eles queriam. Em toda reunião, eles acrescentavam uma nova demanda, uma nova coisa. Então, é um projeto em que a gente tem 4 plantas, 4 níveis, aliás, 5 níveis, e esses 5 níveis são plantas diferentes. Então, eu tenho, cada nível é uma planta baixa diferente. Eu não tenho, apesar de ser um edifício, eu não tenho um pavimento tipo, né? Então, aí são alguns cortes para mostrar para vocês, né, desse edifício. A gente tem, como está na frente do mar, existe uma linha, que é uma linha de gabarito, que não permite que o edifício ele seja tão alto, ele tenha mais do que 4 pavimentos na frente, mas como essa linha é uma diagonal, atrás, na parte de trás do prédio, eu posso ter mais pavimentos. Então, esse prédio ele cresce, né? Ele tem uma área coberta na parte de trás. Eu vou passando aí com mais velocidade por conta da nossa hora, né? Mas só para vocês terem uma ideia. E aí o resultado, né? E aí uma coisa interessante é ver, né, as imagens de 2005 e as imagens, a evolução, né? O 3D de 2005 e o 3D de 2000. Isso aqui já é 2008, quase 2009, essas imagens aí, quando o projeto efetivamente foi aprovado na prefeitura e foi finalizado. O projeto chegou a ser aprovado na prefeitura, a gente chegou a fazer todos os projetos complementares, elétrico, hidráulico, estrutural, o projeto estava pronto. Só que, infelizmente, eles não executaram. Tá? Só para vocês entenderem um pouco, né, essa frente aqui, como isso aqui é poente, essa parte aqui, esse menu aqui, é o acesso ao hotel, com um pé direito duplo, acesso ao restaurante, também que tinha um pé direito duplo. Esse lado aqui embaixo é restaurante,
e esse lado aqui é a recepção, lobby, loja do hotel. Essa parte aqui são alguns quartos. Tem uma área de convenção também, uma parte de convenção no primeiro pavimento que está atrás desse muro de pedra aqui, em cima desse trecho aqui do restaurante. Né? Para poder viabilizar o valor do terreno, a gente tinha alguns apartamentos para poente, né? Para a rua também. Tá? Aí é uma imagem de quem está da praia, né? Da praia para o hotel. Acesso. Essa parte aqui da frente é um terreno de marinha, uma área de terreno de marinha que a gente não podia construir, não podia fazer nada. Então, a ideia era fazer quadra de vôlei de praia, essas coisas aí na frente. Né? Bom, outro projeto que foi importante para a gente, né, enquanto divulgação e tudo, né, foi o projeto do Shopping Carro Legal. E é um projeto que ele tem uma certa maturidade diferente dos projetos iniciais, porque a gente construiu ele muito parecido com o que a gente fala nas nossas aulas de projeto. Né? A gente parou e foi repensar, porque a ideia não era simplesmente fazer uma grande coberta para botar um monte de carro embaixo, mas como resolver essa coberta, como resolver algumas questões que se colocavam quando você tinha uma associação de lojas de carro, que é coisa grande, num terreno tão grande. Né? Então, a gente foi atrás de alguns projetos correlatos que nos dessem um suporte, que nos dessem um porto seguro, né? E aí a gente trouxe como projeto correlato o aeroporto de Stansted, em Londres. Eu queria colocar uma coisa, e assim, quero que vocês filtrem, vocês não acharem, Rui é muito pedante. Não, não é isso. Mas é a história das vivências, né? Esse não é o principal aeroporto de Londres, né? O principal aeroporto de Londres é o Heathrow. Então, como é que você traz um aeroporto distante, certo? Onde é que você conheceu esse, né? A gente, tanto eu quanto o Fabiano, a gente usou esse aeroporto, né? E logo depois, assim, a gente viu que era um projeto importante, um arquiteto importante, que é o Norman Foster, né? Então, a gente foi estudar esse projeto. Então, esse projeto, ele não veio por conta do projeto do Shopping Carro Legal, mas veio das nossas conversas, de outros carnavais, da nossa vivência. Por isso que eu digo sempre que as vivências, né, que a gente tem do dia a dia, né, a atenção às coisas, sempre pensando na arquitetura, um dia essa nossa vivência, essa nossa experiência, ela vem à tona em algum projeto, porque a arquitetura está em tudo. Né? Então, a gente lembrou desse projeto, e a ideia dessa grande coberta, com esses apoios que se abrem em árvore, isso está em todo canto, está no espaço cultural também, né? Se a gente for pensar assim. Mas uma coisa importante aqui é que ele trabalha em módulos, né? E a gente achava que o Shopping Carro Legal ele devia trabalhar em módulos. Né? Um outro projeto que foi importante para a gente nessa concepção do projeto do Shopping Carro Legal foi esse projeto do Fórum de Cuiabá, do Marcelo Suzuki. E aí, de novo, né, o Marcelo Suzuki tinha acabado de vir em João Pessoa para uma palestra, tá? E a gente assistiu a palestra e viu esse projeto, e aí lembrou desse projeto, e aí, por conta disso, a gente trouxe ele como correlato, pelo fato também de ser um grande edifício, com uma grande coberta, uma estrutura metálica, e esses apoios, né, que passam o pilar, e ele atiranta essa coberta. Então, a partir disso daí, a gente começou a fazer alguns esboços, alguns estudos, né? Isso são desenhos, gente, do dia a dia de projeto ali. Você vê que isso não é inventado, né? Tinha um telefone aqui anotado aqui, que eu não lembro mais de quem era, né? DDD 81, isso certamente devia ser alguém que a gente estava falando da estrutura metálica aqui, como é que a gente ia resolver a estrutura metálica, como é que ia ser, e aí discutindo como é que é a telha, como é que a gente vai fazer. Enfim, isso não é desenho fake para apresentação do Educal, né, do Esquenta AU. Isso é desenho de concepção da gente ali, né, a gente discutindo como é que ia ser, como é que ia ter um algeróis, que tipo de tubo que a gente ia usar, como é que... Então, assim, também as coisas, as ideias, elas não vêm de graça, né? Tem muito croquis, tem
muita investigação, conversa, ó, aqui também tem um carro. Eita, mas o carro vai abrir a porta para o cara poder ver. Como é que distância eu tenho que botar o outro carro do lado? Será que vai caber a quantidade de carros que eles querem, né? Então, essas coisas que a gente vai debatendo no dia a dia de projeto. Então, esse projeto, na verdade, ele no final ele é muito grande, mas a gente tentou simplificar ao máximo, porque o Shopping Carro Legal, ele não é um shopping que está lá, que é um dono só, e que ele aluga cada sala. Mas é uma associação, são uma associação de 16 lojistas, e que você só pode entrar lá se você for aceito por todos, e se tiver uma vaga dentro desses 16. Então não é uma coisa assim, eu quero ir para o Shopping Carro Legal. Então já era uma associação, então a gente tinha já essa história das 16 lojas. E aí a ideia foi agrupar 2 a 2, e como eles queriam o máximo de carros, eu não podia ter muito pilar, muita coisa. Então a gente tentou fazer essa estrutura com o mínimo de apoios possível. Então a gente usou para cada loja 3 pilares, 3 linhas de pilar. Então eu tenho uma loja junto com a outra, e essa associação desses 6 pilares é quem faz essa grande coberta, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui não vou também explicar muito, a gente tem uma grelha metálica, que é ora apoiada por esses pilares, ora apoiada por essa mão francesa embaixo, e ora apoiada por cabos de aço que tem em cima. Então, essa é a lógica estrutural, e foi a partir da lógica estrutural que fez com que a gente criasse esse projeto. Infelizmente, eu não tenho foto do projeto da obra concluída, mas vocês podem ir lá e ver essa coisa ao vivo, né? A gente teve uma série de percalços nessa obra, inclusive com um problema que eu já comentei, quem foi meu aluno, eu comento isso sempre, com relação à topografia do terreno, porque o terreno é muito, muito grande, e você não nota, mas ele tem um desnível muito grande, ele tem um desnível de quase 2 metros. De 2 metros. Então, a gente teve que depois sair escalonando o edifício. Então, a gente achava que o edifício era plano, mas aqui você nota que essa loja aqui está mais alta do que essa outra, que está mais alta do que essa outra. Então, vai criando uma escadinha, e essa alameda central, ela vai descendo aqui, né? Então, eu tenho esse desnível no Shopping Carro Legal. Apesar de tudo, é um projeto que a gente tem um apreço por esse processo, né, de como a gente construiu, né? Em 2014, a gente teve a oportunidade de fazer o Leessense. Isso é uma construtora que, na verdade, nasceu com a gente, assim, e aí vem, né, da experiência e da expertise que a gente construiu lá atrás, Oi. Desculpa interromper, mas você disse que podia. O Victor, do P3B, ele pergunta se depois você pode mandar a localização do projeto do Shopping Carro Legal para que eles possam fazer a visita, nem todos sabem onde fica. Tá. O Shopping Carro Legal é em João Pessoa, ali no Pedro Gundim, nas margens da BR-230. Tem a BR, aí ele fica entre a Promac e a Fiore, né, a Fiat, né, fica entre um e outro. Então, ali na BR, no Pedro Gundim, ele tem uma série de concessionárias, tem a Hyundai de frente, então, é fácil de achar, né, não é difícil. Eu não sei exatamente o endereço, mas eu posso mandar exatamente a localização. Mas é interessante vocês irem lá e fazer uma visita, né? É um projeto que é só estrutura metálica, praticamente, e ainda está bem, né? Assim, precisa fazer manutenção. Eu estive lá outro dia, eles estão, na verdade, na briga para pintar, porque é muito caro, né? E a BR ali do lado tem muito aquele pó preto, né? Então, se você voltar aqui, ó, a estrutura, como era toda branca, né? Ela hoje está um pouquinho cinza, e a gente fez um estudo agora, a gente vai pintar ela toda com um grafite. A gente vai pintar ela num grafite, vai mudar a cor. É uma cor aí coisa de vendedor de carro, né? De lojista que gosta de carro e tal. É uma cor nova da Porsche, que a gente pegou e fez uma apresentação, a gente convenceu eles que era a cor da Porsche.
e aí eles toparam, né, essa história, né? Mas vamos lá. Então, a Convive, né, Inovação Construtiva, é uma construtora de Campina Grande, e que aí, assim, a gente trouxe um pouco aquela expertise lá de trás, né, de 2006, né, de 2005, né, com as conversas com a Cirela e a Gafisa, né, e a gente ajudou, era um pessoal do grupo Gaspar, que tem lojas de confecção e tal, e aí eles começaram a construir. A gente fez um prédio primeiro pequeno para eles, depois fez um prédio maior, depois fez um outro prédio maior ainda, e aí a gente fez esse, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, todos esses, a gente passou, junto com a construtora, por todos os momentos, né? De prospecção do terreno, estudo de viabilidade, estudo preliminar, o projeto, a apresentação final e as vendas. A gente, com essa consultora, a gente teve a oportunidade de estar, inclusive, diretamente trabalhando nas vendas, junto com os corretores, né? A gente não chegou a trabalhar como corretor, né? Não vendia, mas a gente fazia apresentações, a gente montava eventos e era convidado por eles, eles montavam os eventos, na verdade, e a gente era convidado para fazer a apresentação para investidor, para alguns possíveis clientes, a gente fazia essa apresentação. E aí, nesse projeto, por isso que eu trouxe esse aqui, a gente também trabalhou na programação visual, né? Não o nome veio da agência de publicidade, e aí isso é interessante também falar que, assim, um projeto grande não é só o escritório de arquitetura. Eu tenho escritório de arquitetura, eu tenho as imobiliárias, a incorporadora, eu tenho uma equipe, uma série de pessoas que estão trabalhando em volta disso daí. Então, a agência deu o nome, né, L'Essence, que é uma marca, seria uma marca da Convive, né, L'Essence Mirante, porque é no bairro de Mirante, em Campina Grande. A gente criou essa logomarca aqui, né? As cores foi meio que em parceria com a agência de publicidade, mas essa logomarca ela veio a partir de uma escultura que a gente criou para frente do prédio, né? O prédio é um prédio sóbrio, mas a gente fez uma marcação de acesso, né? Com um pórtico vermelho e essa escultura aqui para marcar quem está passando aqui na rua, esse acesso do edifício. Quem é de Campinas já deve ter visto esse prédio. Se não viu, preste atenção. Quem estiver indo a Campina Grande, quando você vai chegando em Campinas, vai entrando em Campinas, antes do girador, né, você vê logo esse prédio. De um lado, não vê mais, porque a Andrade Marinho fez aquele mondrongão, né, aquele prédio gigante ali do lado esquerdo de quem está chegando em Campinas, né, que é um hotel, centro de convenções, está todo espelhado, então você chama a atenção, mas ele é refletido nesse prédio, porque ele está do outro lado, né? Esse prédio da gente, ele está do outro lado da Andrade Marinho. Então, algumas imagens do prédio aqui, né? Algumas imagens noturnas, aí é aquela entrada que eu falei, ó, a escultura lá, que virou logomarca do edifício, né? Foi um terreno difícil, pequeno, então é bem prensado as coisas. A gente terminou jogando boa parte da área de lazer para cima do prédio, só a piscina que a gente deixou aqui embaixo, porque Campinas é muito frio. Se jogasse a piscina lá para cima, mesmo climatizada, ninguém ia conseguir olhar, ninguém ia conseguir usar, né, essa piscina. Então, também, rapidamente, algumas imagens, tá chegando, já deu a nossa hora quase, mas vamos tentar acelerar aqui. Algumas imagens da área comum, que foi todo feito o projeto também de interiores pelo escritório. A gente fez o projeto do edifício, mas fez a parte das áreas comuns do edifício. As áreas comuns foram entregues mobiliadas, né? Então, isso é lá em cima, na cobertura, onde tem um salão de festas, um home cinema, uma brinquedoteca, um espaço gourmet que está associado ao salão de festas, né, e uma área de play externa aqui em cima.
Então, algumas imagens dessa parte aí, ó, do salão de festas, o home cinema, a brinquedoteca e aquela área externa do play externo, o espaço gourmet aí. Aqui algumas plantas dos apartamentos. A planta do tipo, ela na verdade eram 3 apartamentos, eram três tipos, né? Um apartamento de 98, um apartamento de 117 e um apartamento de 95 metros quadrados. Então esse era o apartamento menor. Eu brinco porque o prédio é frente para o mar, né? Você fica vendo, de frente para João Pessoa, né? É leste. Então esse apartamento aqui de cima é um apartamento, vamos dizer assim, mais ruinzinho, mas o poente que está aqui, a gente está, na verdade, na quina, a gente jogou a caixa de escada e elevador e sacou um pouquinho e separou ela, criando um isolamento térmico, né? E ao mesmo protegendo um pouco esse apartamento daqui, né? Tendo em vista que o poente está na quina aqui. Então, alguns os apartamentos isolados, não vou explicar os apartamentos, a ideia é mostrar as experiências que a gente teve. E aí, assim, eu trago algumas novas experiências, né, algumas experiências mais recentes. Foi um projeto de 2013, 2014, aqui esse Essence. E aí, em 2017, a gente foi convidado para ser a base do Plan B aqui em João Pessoa. O Plan B é um escritório da Colômbia, um escritório famoso da Colômbia, e eles vieram em João Pessoa em 2010, se eu não me engano, 2008. Eu era conselheiro do IAB, e a gente fez uma série que chamava Conversas de Quinta, onde a gente trazia gente de fora para fazer um bate-papo, um evento lá na sede do IAB. E num desses eventos, a gente convidou o Felipe Meza, na verdade, o Frederico Meza. Frederico e Felipe Meza são os arquitetos que rodam o Plan B. E aí eles estiveram aqui, a gente se conheceu, e aí o pessoal da Hoffman, e aí de novo, né, aqueles primeiros projetos lá, o pessoal da Hoffman, quem estava comandando isso, e a ideia era a Hoffman colocar um hotel chamado Click Clack, uma rede de hotéis que é da Colômbia, cujo projeto é do Plan B, chamou eles para fazer esse projeto aqui. O hotel virou Barra, nunca sei pronunciar direito isso aqui, depois, tá? No começo, o hotel era para ser o hotel Click Clack, tá? E aí a gente deu esse suporte ao Plan B, trabalhou em parceria com o Plan B nesse projeto. Aqui é o Plan B, Frederico e Felipe Meza, mas o nosso contato direto era com a Laura Kate Correa, que é essa figura aqui, e quem estava é a arquiteta que estava à frente desse projeto aqui junto com a gente, né? Então, toda a parte de tradução das plantas do projeto foi o escritório que fez, foi o Espaço Criativo quem fez. O projeto veio em inglês e em espanhol, e a gente traduziu o projeto e colocou nos moldes para dar entrada na prefeitura e fez todo o processo de aprovação do projeto na prefeitura. Foi a gente que fez, tendo em vista que o Plan B não teria o registro, né, para fazer isso aqui. E a gente trabalhou junto, né, um pouco nessa definição. Eu não diria que o projeto é nosso, né? A gente fez essa parceria, que eu acho que foi muito rica, né? Tendo em vista que a gente trabalhou com um grande escritório a nível de América Latina na construção desse projeto. A parte de interiores é de um outro escritório aqui de João Pessoa, que é o de Sandra Moura. A parte de interiores ficou com ela. E, na verdade, esse projeto, de novo, insisto, o Hulk entrou como um financiador depois que o projeto já estava aprovado na prefeitura, né? E aí, para terminar, gente, eu juro, eu falo demais, mas eu juro que o meu último projeto é só para mostrar algo recente. É um outro projeto que a gente fez agora no final, na verdade, em 2019, mas o projeto em si se concluiu em 2020, né? Ele está em construção, que é um centro comercial ali na João Câncio, né? Esse outro é um outro predinho, num terreno muito difícil.
ele fica ali, quem conhece Manaíra, quem conhece João Pessoa e quem gosta de tomar uma cerveja gelada, fica ali vizinho ao Bar do Flávio, né? Era o estacionamento do Bar do Flávio, na verdade, e a gente acabou com o estacionamento do Bar do Flávio. Então, se você era fã do Bar do Flávio, adorava ir para o Bar do Flávio, foi a gente que matou o estacionamento do Bar do Flávio, infelizmente. Mas, quer dizer, eu fiz o projeto, né? O cliente é que comprou o terreno. E aí, esse é um empresarial, onde embaixo tem umas lojas com pé direito duplo, tem 3 pavimentos aí de sala comercial, né? A gente fez essa brincadeira, tentando dar mais essa humanidade. O terreno é muito pequeno, é muito estreito, um terreno de esquina, então ele tem 2 frentes, então são 2 recursos de frente, então é muito difícil fazer o que o cliente queria. Então a gente está aí aproveitando aí 100% do que o terreno, do potencial que o lote podia nos dar, né? A ideia era que esse pavimento aqui de cima, ele seria o escritório de advocacia do cliente, mas ele terminou que ele não vai mais para aí, ele desistiu e a gente está até vendo com ele um outro projeto no outro canto, né? Mas o prédio está lá, o prédio tá em obras. Eu passei lá antes de ontem, aí fiz essas fotos só para trazer aqui para vocês, né? E aí, assim, eu encerro um pouco com essas fotos, né? Porque eu acho que a gente não nasce pronto, né? É isso que eu estou mostrando para vocês, assim, eu diria que hoje eu estou 10% arquiteto. Eu saí da universidade 0,01% arquiteto e hoje eu estou 10%. A gente vai se construindo, a gente vai se reinventando, a gente vai o tempo todo recomeçando, né? Então, eu prefiro dizer que na verdade, quem diz isso não sou eu, é um filósofo, Mário Sérgio Cortella, ele fala isso sempre, né? Ele diz assim que quem nasce pronto são as coisas, né? É o fogão, é a geladeira. A gente nasce não pronto e vai se fazendo ao longo do tempo, né? E eu acho que eu estou sempre me reinventando, recomeçando, me refazendo, né? E aí eu estou vivendo um outro momento de inflexão, que é tentando terminar, não sei se vou conseguir, mas tentando terminar uma tese de doutorado, que ainda não tem uma capa definida, mas é mais ou menos isso aqui, são capas de qualificação e de outras coisas, onde eu estou trabalhando de novo. Eu acho fácil demais fazer projeto, aí fica inventando dissertação, tese de doutorado, artigo teórico demais. Então, eu estou trabalhando com a noção sobre flexibilidade, né? Flexibilidade nos espaços arquitetônicos, vale salientar, né? No uso dos espaços arquitetônicos, e é isso que a gente está fazendo e trazendo esse debate, né? E aí, para encerrar, né, essa minha apresentação, eu trago uma foto da nossa canequinha, quem estiver vendo a minha câmera aí, é essa aqui, ó, lá do escritório, que tem essa frase, que na verdade é uma frase não é minha, é uma frase da minha mãe, mas que é o nosso lema lá no escritório, é nosso lema de formação, que diz o seguinte: constantemente nos deparamos com soluções incríveis, brilhantemente disfarçadas de problemas insolúveis. Então, muitas vezes a gente pensa que é um problema insolúvel, que a gente não vai resolver, mas se a gente para um pouco, se a gente pensa, a gente vai sair com essa solução incrível, que, na verdade, nos surpreende. Então, é isso, gente, que eu tinha para hoje. Espero que tenha plantado uma semente de vocês e diria que, na verdade, fazer arquitetura não é fácil, mas ao mesmo tempo, se a gente se envolve, né? E aí eu digo a vocês assim, eu sou apaixonado por isso, apaixonado por fazer arquitetura, por discutir arquitetura. Eu acho que quando a gente tem uma paixão por algo, nada fica difícil, né? A gente sempre acha essas soluções incríveis. Tá? É isso, Kelly. Falei no tempo, hein? Você tem no tempo religiosamente. Muito bom. Tá vendo? Depois coloca no grupo dos professores, porque eu não tenho a fama de que...
Bom, eu queria só assim reiterar aquilo que o pessoal está falando aqui no chat. Realmente foi muito boa a tua explanação, Rui. Essa trajetória realmente é incrível, né? É uma trajetória que a gente sabe que tem uns momentos altos e baixos, mas que o certo é isso mesmo, é se reinventar, né? Continuar a buscar essas soluções incríveis, né? Aí do o lema do escritório, e eu acho que é isso mesmo. Aqui no decorrer da apresentação, o pessoal só elogios e só risadinhas, né? Então, assim, não tinha nem muito o que, não tinha nem muito o que te dizer. Mas, assim, eu acho que uma coisa que foi muito legal aí que você mostrou foi a dificuldade, mas que saiu, claro, um resultado, de fazer um projeto num lugar totalmente distante, que foi lá na Guiné-Bissau, né? E que você não pôde ir até o local, mas que você fez o possível mediante a tecnologia remota que se tinha de entender o lugar e de fazer o projeto. Eu acho que isso é uma coisa muito rica que você colocou, porque isso combina um pouco com o que muitos estão se deparando, né? Não poder fazer uma visita no local do terreno, mas tentar entender a partir de uma tecnologia remota como essa, imagens de satélite e tal. E aí, o que é que você pode deixar aí para os alunos de motivação para isso, né? Sentirem essa dificuldade, o que é que você sugere? Eu acho que, na verdade, tem um pouco de criatividade aí, né? Nessa época, assim, 2005, eu não lembro se a gente tinha Google Earth, mas o que eu fiz, assim, que eu lembro bem, foi pegar várias fotos. Eu pedi que eles enviassem, já tinha foto digital, eles enviaram fotos de todos os ângulos do terreno. Eu pedi fotos do entorno também, para entender o entorno. E um levantamento topográfico, sabe, Kelly? Assim, isso foi importante. Outra coisa, a gente fez, sair tentando pesquisar a questão de direção de vento e carta solar, sabe? Isso foi algo que eu tentei seguir piamente, assim, já faz muito tempo, 15 anos já esse projeto, assim, não vou me recordar exatamente dessas direções, eu não voltei a isso, né, para essa apresentação, eu só peguei o material e coloquei aqui. Mas uma outra coisa também foi o fato de onde ele está, né, de estar próximo do aeroporto, e aí a questão do som também, então tem uma série de questões de conforto, aí você, professora de conforto, que eu tentei sair trazendo, né, e tentando fazer essa leitura. Mas a própria lógica do terreno, o formato do terreno, o que eu tinha no entorno imediato, dentro do terreno, também foram decisivos. Eu não podia, por exemplo, negar essa ponta do terreno que a gente não ia usar, e que já existia uma piscina, inclusive, que depois a gente mudou, na verdade, mas já existia, e dizer, vamos botar a casa aqui. Até porque o terreno ele era em forma de ferro de engomar, assim, não tem planta, e essa área eu não ia usar. Então, eu fiz de modo que a casa se voltasse para esse terreno também, né? Mas eu acho assim, sabe, Kelly, que a grande questão, que era algo que eu queria ter trazido na apresentação, mas a gente sempre vai mostrar muita coisa, né? Que assim, eu acho que se eu tivesse essa noção quando eu era estudante, eu talvez tivesse aproveitado mais, mas abrir sempre os olhos, né? Eu sempre digo isso, a arquitetura está em todo lugar. E quando você menos espera, você aproveita algo, né? Assim, por exemplo, agora na pandemia, eu inventei de comprar um projeto de um barco, de um veleiro, e construir esse veleiro. Terminei de construir faz um mês, na verdade, a gente está ainda testando esse veleiro, mas está lá. O massa não foi simplesmente, não é só ter um barco, mas esse processo de construir, de como cortar madeira, de como juntar a madeira, de como colar a madeira, eu já venho querendo usar em projeto. Outro dia eu estava pensando no projeto de uma casa, caraca,
vou usar aquela técnica lá do barco, do stitch and glue, que é costura e cola, né? Então, eu acho que essa é isso, né? É de sair abrindo a mente para o que está no nosso lado, né? Eu acho que tem algumas perguntas aí, né? Essa equipe de operários que você mostrou está sempre presente nos seus projetos, faz parte do escritório. Na verdade, assim, o escritório não é um escritório de obra, é um escritório de projeto. Mas a gente sempre indica aquela equipe, né? O que acontece é que seu Zezinho eu conheci, assim, num dos primeiros projetos, a cliente tinha ele como mestre, e aí depois eu adotei, assim, eu disse, seu Zezinho, ó, tu vai fazer e sair puxando, então sempre que eu posso, é seu Zezinho que faz as minhas obras, porque é um cara muito bom, e assim, a gente fez uma relação muito boa, assim, tipo, foi ele que me ensinou como é que usa um prumo, aí me deu um prumo de presente, foi ele que me ensinou como é que bate o nível. Então, coisas que na faculdade de arquitetura a gente não aprende. Ou a gente aprende na teoria, mas na prática o negócio é diferente, assim, tipo, basta dizer que eu tive curiosidade e ele me ensinou como é que constrói mesmo, como é que prepara uma massa, qual é o traço do cimento, como é que eu boto a massa no tijolo. Então, eu já fui para a obra todo paramentado para trabalhar com o seu Zezinho. Fui servente de seu Zezinho, né? Carregando cimento e botando tijolo, porque isso é o tipo da coisa, de novo, que eu acho que a gente enriquece, né? E a gente aprende a fazer arquitetura tocando os materiais e tendo essa materialidade, né? É interessante mesmo, Luiz. Só fazendo um comentário aí, eu também já tive algumas experiências, já sentei azulejo, então, assim, é interessante mesmo botar a mão na massa, acho que é isso aí. Tem uma pergunta mais acima do Joaquim. Professor, como você se identificou nessa área de produção de projetos? Depois tem uma outra do Victor aqui no final, tá? Tá. Bom, na verdade, eu acho que assim, a gente tem. Eu não sei se eu me identifiquei, porque a gente é formado para fazer projeto, né? Projeto eu acho que é a principal atividade do arquiteto. E aí, assim, eu acho que assim, tem todo tipo de projeto. Tem gente, por exemplo, eu não mostrei aqui nenhum projeto de interiores, mas o carro-chefe do escritório é interiores. Mas por que interiores? Porque, cara, você faz um projeto de um edifício de 40 andares e lá eu tenho 40 projetos de interiores. Então, a demanda para o projeto de interiores ela é muito maior do que de um projeto de edifício. Eu gosto de tudo, eu brinco até, quando alguém liga, Rui, tu faz tal projeto, né? Eu digo, amigo, de atracamento de navio a parto, a gente faz lá no escritório, a gente tá fazendo. Então, assim, e a nossa formação enquanto arquiteto é essa mesmo, assim, a gente aprende a pesquisar as coisas para que a gente possa fazer diferentes projetos inclusive que nunca ninguém fez, como por exemplo, uma estação espacial em Marte. Sei lá, daqui do jeito que as coisas vão, né, Elon Musk vai querer fazer um projeto lá e assim, quem é que vai fazer? É um engenheiro elétrico da NASA, um engenheiro aeroespacial da NASA? Não, ele pode até fazer alguma parte tecnológica, mas a questão de lidar com o espaço, de como o ser humano usa o espaço, que eu acho que esse é o essencial, né? Essa leitura, essa integração entre ser humano e espaço, isso é muito próprio do arquiteto, é muito próprio da nossa formação. Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi, eu saí, mas enfim. Bom, agora maquete, Matheus. Mediante nosso tempo, no caso, só a pergunta do Victor mesmo, tá? Se é interessante um arquiteto montar uma construtora para trabalhar. Cara, eu acho que é interessantíssimo. Eu acho que é interessantíssimo. Acho que as melhores construtoras que eu conheço são as construtoras que quem está à frente é um arquiteto. Né? Aquela construtora lá de Fortaleza, que eu mostrei, né, que a gente estava trabalhando, a Dimensional, o dono é um arquiteto. Né? A gente tem uma construtora em Recife agora, que é um arquiteto que está à frente. Estou tentando lembrar o nome da construtora. O nome do arquiteto é um cara bem famosinho, bem badalado, né? Bem blogueiro, chama Tiago Monteiro.
bem bonitão, as minas pira, como diz o outro, né? Mas, enfim, mas os projetos, eles são projetos interessantes, porque nós, arquitetos, a gente tem um olhar um pouco diferente do olhar do engenheiro. O engenheiro, ele só olha para assim, para aquela viga, o pilar e pronto, entendeu? E aí, essa questão do espaço, essa relação entre o edifício e a cidade, entre o edifício e o entorno, é muito própria nossa, né? E eu acho que quando a gente está à frente de uma construtora, eu acho que a gente percebe alguns detalhes que alguns engenheiros, não estou falando mal dos engenheiros, né? Acho que tem alguns engenheiros, inclusive, que fazem, que talvez fossem melhores do que muitos arquitetos que tem por aí. Mas eu acho que sim, Vitor. Acho que uma construtora é interessante, né? Você acha que é isso, Kelly? Bom, Rui, muito obrigada pela tua disponibilidade, né, participar aqui do Esquenta Arquitetura. O pessoal gostou muito, né, pelos comentários. Pessoal, vou finalizar dois avisos, né, não deixem Kelly, só colocar aí que, assim, eu fico, de todo jeito, a gente não está lá presencial, né, no UNB, mas fica à disposição de vocês. Vou colocar aqui meu e-mail, né? E aí, se alguém tiver uma dúvida depois e quiser conversar, ou quiser combinar, a gente pode fazer uma outra rodada, um outro momento, assim, combina com, em vez de água do espaço criativo, uma tulipazinha de cerveja, eu acho que é bem mais legal numa sexta-noite, né? E a gente bate um papo e troca algumas coisas, algumas informações.